Estamos de volta com o programa de Carrinho e vamos agora para a entrevista da semana. O momento mais difícil do ano, a vida da dupla Grenal não está fácil em 2023. Por isso, o programa de Carrinho traz neste final de semana um especialista para falar sobre o momento vivido pelo futebol gaúcho. Silvio Benfica é o nosso convidado. Boa tarde, Benfica. Que prazer em lhe receber aqui. Para início de conversa, vamos direto ao ponto, para depois entrarmos nos detalhes. O que está acontecendo com a dupla? Prazer é meu em participar e sobre esta questão do que está, afinal de contas, acontecendo com a dupla Grenal, eu diria o seguinte, as questões são complexas, o diagnóstico é muito complexo, porque ele é diferente de um time para o outro. Se pega o Internacional talvez tenha se enganado pelo fato de que ficou em segundo lugar no Campeonato Brasileiro do ano passado, mas ficou em segundo lugar distante do Palmeiras, ficou em segundo lugar também, talvez esteja descobrindo agora, por algumas circunstâncias, tipo outros times mais fortes do que o Inter disputando outras competições e o Internacional só sobrou a partir da metade do ano, realmente o Campeonato Brasileiro pôde se dedicar única e exclusivamente ao Campeonato Brasileiro. E talvez por isso possa ter ficado em segundo lugar, enganando um pouco para o ano seguinte, que é esse ano de 2023. E aí isto passa por jogadores que saíram, por reposição que não aconteceu, por diagnóstico errado do treinador, por exemplo, e outras questões. No Grêmio, a situação é de que o Grêmio ele teve que mudar radicalmente. Era um time muito fraco no ano passado, mas que garantiu a volta para a primeira divisão. E aí precisou contratar muitos jogadores. Contratou, o presidente deu bons jogadores para o técnico Renato Portaluppi. Talvez não tenha dado em todas as características que o treinador precisava, mas o treinador também está dando, de certa forma, a sua contribuição para que o time não tenha um maior desempenho. Então, o que aconteceu, o diagnóstico é complexo. O que eu sei é que a dupla Grenal está jogando muito mal. E, incrivelmente, a gente vai ver um clássico Grenal, talvez pela primeira vez que eu tenho visto, pelo menos nos últimos tempos, com os dois entrando pressionados e muito cobrados pelas suas próprias torcidas. Pois é, o momento de cada um tem os seus próprios motivos. E vamos detalhar agora então o Inter e depois o Grêmio. Bom, Benfica, o Inter terminou o ano bem, mas jogando no limite. Isso estava bem claro. Foi um erro, na sua opinião, ter superestimado o que aqueles 11 poderiam apresentar? E mais do que isso, ter se desfeito de reservas, que é algo que tu já comentou na resposta anterior, e não reposto lá em janeiro? Sim, foi um erro do Internacional. O Internacional se enganou em algumas coisas, a partir do fato de que ficou na segunda posição do campeonato. Se desfez realmente de reservas, em tese importantes, Edenilson e Tyson, não fez reposições à altura, de novo apostou naquele negócio de só trazer jogadores com mais qualidade na metade do ano, como aconteceu no ano passado, achando que nesse ano funcionaria assim também. E então não trouxe reposição para jogadores que saíram, mas houve um diagnóstico também no início da temporada errado do técnico Mano Menezes, que disse que o Inter só precisava de reforços pontuais e que tinha tempo para isso, não precisava apressar nada. Isso não aconteceu, portanto, por decisão, isso é, trazer novos jogadores, por decisão também do técnico naquele momento, e o que se viu foi uma queda de produção brutal do time do Internacional, não repetindo o que fez naquela reta final do Campeonato Brasileiro, e com o técnico Mano Menezes absolutamente impotente, sem saber o que fazer para mudar esse quadro para o Internacional. Insiste sempre nas mesmas trocas, nas mesmas substituições, não ousa com alguma coisa diferente, e o que está acontecendo nesse momento é esse. Se o Inter perder o Grenal, o Mano Menezes estará demitido. Por falar em Mano Menezes, Benfica, na sua opinião, ainda existe clima para ele permanecer? E o Mano saindo, qual seria a solução para o Inter? Solução numa possível saída do Mano Menezes, eu não sei. Se fala muito no Rogério Ceni, né? Que tem relações, digamos, em termos de torcida do seu pai com o Internacional e que ele poderia ser o contratado. Não sei.
talvez seja, ou o Inter vai ter que buscar um outro técnico. Essa é uma questão realmente da direção do Internacional. Mas a própria direção criou esses problemas para si próprio. Então, perdendo o Grenal, ela vai ter uma dificuldade enorme. O certo é que o Mano sai por pressão externa e pressão interna, e o Internacional não sei se já está trabalhando, se diz que já está trabalhando com alguma solução para a saída do técnico Mano Menezes. A grande questão não é nem esta, né? A simples troca, o que acontecerá a partir daí? O novo técnico que virá para o mandato tampão até o final do ano mudará radicalmente isso que a gente está vendo no time do Internacional, que precisa realmente, em termos de bom trabalho dentro de campo, de grande desempenho, ele precisa mudar radicalmente. Eu não sei se o novo técnico vai conseguir isso aí. Pois é, e pelo que a gente tem visto da diretoria do Internacional nesta última gestão aí, que já está indo para o seu terceiro ano, o medo é muito grande quando eles precisam pensar em uma solução. O medo do torcedor, não é? Pois as soluções, na maioria das vezes, não têm sido felizes. Bom, Benfica, mudando de lado, já o Grêmio precisou fazer em novembro uma transformação completa. Contratou mais de um time inteiro e foi no início do ano elogiado pelos nomes que trouxe. O que aconteceu no meio do caminho que só depois de algum tempo se percebeu que faltavam homens de velocidade? Na sua opinião, se confiou demais no Ferreira? Talvez o Renato tenha apostado demais no Ferreirinha. Mas o Ferreirinha é um negócio absolutamente impressionante, porque ele mais vive no departamento médico do que dentro de campo. É uma questão que o Grêmio simplesmente não consegue solucionar. Ainda assim, o Ferreirinha, no início da temporada, quando estava jogando, ele era um reserva que entrava no segundo tempo e nem sempre resolvia, ou na maior parte das vezes, não deu uma resposta melhor que já deu em outros momentos do Grêmio. Então a questão não é específica, não pode se resumir apenas nesse detalhe do Ferreirinha. Sobre a questão da velocidade, o interessante é que o Grêmio trouxe vários jogadores, através da nova direção com Alberto Guerra, pro Renato Portaluppi no início da temporada. E o Renato, que participava destas contratações, ele basicamente se fixou no Michael, que acabou não vindo, é o que ele queria. Mas depois ele não insistiu em um outro jogador de velocidade que ele usa agora como um argumento para explicar por que o Grêmio está jogando mal. Aliás, a cada mau desempenho do Grêmio, o Renato, o que mais se espera é a entrevista coletiva para saber quem o Renato estará responsabilizando por aquele desempenho ruim. Ele já usou vários argumentos, já criou nesse aspecto, falou demais o Renato, nesse aspecto muitos problemas, inclusive expondo a própria direção do Grêmio. Então, se o Grêmio perder o Grenal, o Renato não vai sair, é bom que se diga, mas se o Grêmio perde o Grenal, a minha grande curiosidade é saber qual vai ser a resposta do Renato na entrevista. Quem ele vai responsabilizar por uma possível derrota do Grêmio? Porque é basicamente o que ele tem feito. Porque o que ele não consegue fazer é encontrar a solução de fazer esse time com esses jogadores de agora, porque reforço sai em julho, fazer render mais o time. E eu tenho certeza que este time pode dar um pouco mais ainda. Só que o Renato não sabe como fazer isso aí e o Grêmio não tem esse tipo de resposta do seu treinador. Pois é, Benfica. E o Renato, em quais pontos, na sua opinião, pode melhorar o seu trabalho? E você acha que, assim como em 2021, o clube está novamente dependente dele por ele centralizar todos os departamentos? O Renato, de novo, centraliza todos os departamentos, especialmente o departamento de futebol, na minha opinião, o vestiário, como já aconteceu na gestão do Romildo Bolzan, é como entregar a chave para o Renato, e o Renato dissesse aqui, vocês vão entrar, digamos, eu estou fazendo uma figura, né? Um exercício de imaginação, dizendo para a direção dos dirigentes do futebol do Grêmio, vocês só vão entrar aqui quando eu disser. Quer dizer, em resumo, em tese, nesta obra de ficção que eu estou montando aqui, é isso a rigor, porque eu tenho dúvidas, aliás, nem tenho dúvidas, eu tenho certeza de que os dirigentes do futebol do Grêmio, eles não conseguem conversar com o Renato, eles não conseguem cobrar o Renato. Essa é uma questão muito do futebol gaúcho. O técnico fica com a sua comissão técnica sem uma cobrança maior, porque não há conceitos de futebol
para esses dirigentes políticos que assumem. Então, esta é realmente uma questão que é ruim, muito ruim para o Grêmio. O Renato centraliza tudo, dá o tipo de entrevista que bem entende, dá as explicações que bem entende e a Record não tem maior cobrança. Ainda que não é Benfica. Os dirigentes desses novos aí que o Grêmio tem, Paulo Calef, o Antônio Brum, demonstrem muito conhecimento de futebol e uma sintonia com o Renato. Isso também acontece. Bom, Benfica, já falamos de Grêmio, de Internacional, seus problemas mais a fundo, até onde a dupla pode chegar em 2023. E você tem acompanhado a Juventude e o seu péssimo início na Série B, 5 derrotas em 6 partidas. Bom, eu não sei onde a dupla Grenal pode chegar até o final do ano. O que eu sei é que a dupla Grenal não vai ganhar títulos durante esta temporada, pelo quadro atual, que é um quadro de futebol absolutamente precário, sem condição de ganhar algum título. Tipo assim, o Grêmio, Copa do Brasil ou Campeonato Brasileiro? Não. Tipo o Internacional, que tem 3 competições, Copa do Brasil, Libertadores da América, Campeonato Brasileiro. Não tem condição. Agora, a partir de julho a coisa pode mudar, né? Se chegarem 2 ou 3 reforços de peso no Grêmio, no Internacional, se ainda houver tempo para alguma reversão de expectativa, para pensar ao menos num título. Né? Não dá para imaginar coisa maior, mas ainda assim, pelo quadro atual, a dupla Grenal não tem condição de ganhar título. Talvez buscar vaga via Campeonato Brasileiro para a Libertadores da América, o que também não é tão simples assim, eu insisto, pelo quadro atual de futebol precário da dupla Grenal. E eu concordo totalmente contigo, ainda que muitas vagas o Campeonato Brasileiro dê. 8 até 9 vagas, dependendo das competições internacionais. Estamos aqui conversando com Silvio Benfica, jornalista, batendo papo, trocando ideias, falando sobre o momento do Grêmio, do Internacional, tentando encontrar soluções para a dupla. Bom, Benfica, saindo um pouquinho do Rio Grande do Sul, dá um panorama geral sobre o que tu tem achado do futebol brasileiro, com destaque em uma análise do Fluminense de Fernando Diniz. O futebol brasileiro é um case, é uma questão a ser estudada. 3 times que a rigor estão distanciados dos outros. Estou falando do Palmeiras, do Flamengo, mesmo que tenha muita instabilidade, e o próprio Atlético Mineiro. Os outros bem atrás. Agora surgiu um quarto, que é o Fluminense. E aí surge no Fluminense um técnico melhor preparado, na minha opinião, do que a maior parte dos outros treinadores no Brasil nesse momento. Porque é um técnico que tem os seus conceitos, as suas ideias, que tiveram muitos ideias que acabaram enfrentando barreiras em razão do modo como ele quer o seu futebol, com um toque já saindo, jogando de trás, inclusive com o zagueiro. Isso causou muita dor de cabeça, mas aos poucos, porque é uma questão de tempo, o Fernando Diniz foi encontrando esse equilíbrio entre o movimento defensivo e o movimento ofensivo a partir do meio-campo do time do Fluminense. E o Fluminense passa a ser a grata novidade no futebol brasileiro. Mas o futebol brasileiro é assim, nesse momento, como eu disse, há alguns times distanciados, a dupla Grenal, por exemplo, bem atrás em relação a esses primeiros distanciados, e só que não se sabe até onde times que são emergentes, Fluminense e o Diniz, pode evoluir, na verdade. Então, é preciso tempo também, porque o próprio Botafogo, que é uma surpresa nesse momento, não vai ter fôlego para aguentar esse tirão de disputar na parte de cima. Então, a gente precisa sempre olhar com paciência, ver o tempo passar para realmente sentir alguma coisa mais positiva. Mas eu acho que o Fluminense, com o técnico Fernando Diniz, finalmente encontrou o seu melhor modo de jogar, de um time equilibrado e que mostra todo o potencial que o treinador tem, na minha opinião. Verdade. Para finalizar, Benfica, agradecendo a sua participação, Ancelotti é o melhor nome para a seleção e você acha que será ele?
Acho que o Ancelotti é o melhor técnico, o técnico mais indicado para mim, na minha opinião, para a seleção brasileira, super vitorioso na Europa, com conceitos mais avançados de futebol do que os conceitos aqui dentro do futebol brasileiro. Se viesse, seria um negócio realmente importantíssimo, inclusive para o futuro do futebol brasileiro, seria importante. Acho ele o melhor. Aliás, grande amigo do Paulo Roberto Falcão, que até poderia ser. Se ele vir o Paulo Roberto Falcão, vai acabar trabalhando com ele na seleção brasileira. Os dois jogaram juntos lá na Itália. Então, me parece que o Ancelotti seria. O meu preferido sempre foi o Guardiola. Eu acho que é o grande revolucionário do futebol. Mas esse, evidentemente, não vem. Então, um segundo na Europa com mais condição para vir seria realmente esse técnico do Real Madrid. Não é tão simples assim, mas eu sei que a CBF está insistindo para trazê-lo para cá. Se não for ele, seria quem no futebol brasileiro? Fernando Diniz, se seguir fazendo um bom trabalho dentro do Fluminense. Mas o mais indicado é realmente o técnico italiano, na minha opinião. Todos os indicativos levam mesmo a seleção brasileira para o nome de Carlo Ancelotti. Tudo indica que vai ser ele. Não acredito que o fato dele ter contrato com o Real Madrid seja uma dificuldade, ou que a goleada que ele sofreu para o Manchester City. Não, também isso aí não vai fazer ele vir. O que vai fazer ele vir é a questão de um projeto diferente. Nem digo maior, embora a seleção seja maior que clube, mas ele está no Real Madrid. É um projeto novo, uma novidade tanto para ele como para a seleção brasileira. Em via de regra, eu sou contra técnico estrangeiro no Brasil. Porque na seleção brasileira, no caso, porque um técnico de seleção brasileira, ele precisa conhecer a realidade dos clubes nacionais, saber que tem um grande jogador jogando em Minas, no Sul, no Paraná, e o Ancelotti ele vai vir sem esse histórico, vai começar a acompanhar, assistir, vai entender, vai se preparar, é um cara acima da média, mas ele vai precisar ser bem assessorado. Porém, ele é o nome de um gabarito que supera essa desconfiança. Muito bem, Silvio Benfica, grande jornalista, foi o convidado desta semana aqui do programa de Carrinho.